Boa noite a todos. Um prazer recebê-los presencialmente, virtualmente, ao Centro Espírita, nosso lar da cidade de São Carlos. Todas as terças-feiras, as quintas também, esse tipo de trabalho acontece. Há uma exposição que dura em média de 30 minutos. Temos um trabalho de passe, trabalhos mediúnicos, que são uma reunião fechada para grupos de estudo e que estejam já praticando a doutrina. E essa parte é a parte pública, destinada à formação, à orientação, ao desenvolvimento de noções de conteúdo espírita, de conteúdo cristão, para que todos nós possamos entender a finalidade nossa no planeta Terra, a finalidade nossa enquanto seres humanos, a finalidade nossa em relação ao convívio com os nossos pares. Nossos pares significa lar, não só quem está dentro do nosso lar, né? Mas as pessoas que convivem conosco de alguma forma, em maior ou menor grau de proximidade. Tendo em vista que somos todos filhos do mesmo Pai e somos todos irmãos. Importante que se diga isso. Hoje quem vai falar será o Adilson. O Adilson é um docente universitário, uma pessoa inteligente, estudiosa, culta, trabalhador da casa de longa data. Vai abordar um tema muito em voga, vai falar um pouco sobre suicídio. Estamos tendo uma quantidade bem grande de casos nesses últimos tempos. Então, toda palestra, toda exposição, toda colocação, todo comentário produtivo, e certamente o Adilson trará muito a vocês, sempre vai ajudar. Então, não entendam como uma palestra repetitiva. Não entendam assim. Né? Aliás, é sempre bom que mude-se quem está falando. Né? Às vezes um se assemelha ou se afiniza mais com este do que com aquele. Para nós isso não faz diferença. Para nós o importante é que a pessoa aprenda mesmo, goste mesmo, adquira mesmo o conhecimento e consiga exercitá-lo da sua melhor forma possível. Isso sim interessa para nós. Isso sim nos agrada. Isso sim certamente atende aos princípios cristãos. Gente, como hábito, uma reunião espírita começa com uma oração. Então nós vamos fazer uma para uniformizar o ambiente. Pode ser? Vamos lá. Vamos cerrar os nossos olhos alguns instantes, agradecendo a oportunidade a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso irmão mais velho, que tantos conhecimentos nos prestou há cerca de 2000 anos atrás e continuam reverberando ao redor dos séculos. Agradecemos aos irmãos protetores da casa, agradecemos aos irmãos e até aos necessitados que aqui estão na noite de hoje. Agradecemos o auxílio e a proteção ao qual nós estamos pedindo em relação ao nosso irmão palestrante, para que consiga fluir da melhor forma possível, consiga nos entregar todo o seu conhecimento da maneira mais amorosa, como sempre o faz. Pedimos que os eflúvios aqui produzidos possam ser destinados aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, às pessoas que se encontram enfermas nos hospitais, às pessoas que se encontram nos presídios, enfim, a todos aqueles que necessitam do vosso concurso, ó Mestre. Rogando sempre ombros mais fortes e nunca cargas mais leves. Que seja feita a vontade do Pai, e não a nossa. Que assim seja. Adilson, por gentileza, a palavra é vossa. Muito obrigado, Júnior, pela introdução e pela prece inicial, que ela é sempre fundamental para o desenvolvimento de todos os trabalhos na Casa Espírita. Pois a gente sempre tem que tentar estar com os pensamentos em boa sintonia, os pensamentos elevados, para justamente nós não sofrermos influências que nos levem ao desequilíbrio. Afinal de contas, vivemos num mundo hoje com muitas perturbações, com muitos problemas, e devido à facilidade que temos de acesso à comunicação e à informação, recebemos mais notícias ruins do que notícias boas. Infelizmente, isso acaba sendo a realidade.
E o tema que pediram para eu falar, eu já falei na quinta-feira, na primeira quinta-feira do mês aqui na casa, né, sobre o suicídio. Pediram para eu falar de novo o tema hoje aqui na terça-feira, justamente porque agora, no mês de setembro, né, nós estamos chamando de Setembro Amarelo, justamente tentando fazer uma prevenção a essa situação, que como o Júnior já se referiu anteriormente, ela está sendo mais frequente do que costumava ser. E aí, é claro, isso tem várias causas, tem muitas dimensões para a gente discutir esse tema, e aqui, é óbvio, a gente vai discutir ela bem dentro do ponto da doutrina espírita, para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito disso, que acaba sendo muito presente e, infelizmente, a gente acaba recebendo notícias de pessoas que tiram a vida e, principalmente, mais recentemente, pessoas jovens que estão justamente passando por certas situações. E aí a gente talvez tenha que começar essa conversa, essa reflexão, a partir de pensar um pouco qual é o nosso papel nesse mundo. Porque muitas vezes a pessoa é levada a cometer esse ato de tirar a própria vida baseado num desespero, numa situação na qual ela não vê mais solução nenhuma para a vida dela, senão acabar com a própria vida. Seja isso para aliviar o seu sofrimento, ou seja isso para provocar um sentimento de sofrimento em outras pessoas. Muitos tomam a decisão de se suicidar para talvez provocar um sofrimento de outra pessoa e, claro, tentar também aliviar o seu próprio sofrimento. Então, a gente deve, talvez, primeiro de tudo, refletir um pouco qual é o nosso papel, qual é a nossa missão aqui nesse planeta. E aí a doutrina espírita tem uma visão muito particular, que é diferente das maiorias das religiões e das crenças, pois ela nos traz a ideia que o espírito é imortal. Embora o nosso corpo ele tenha um certo prazo de validade, vamos dizer assim, a gente nasce, a gente se desenvolve, envelhece e um dia a gente morre, aquilo que é a nossa essência, que é o nosso espírito, esse continua sempre, ele é imortal, pois ele existe antes do nosso nascimento e continuará depois da nossa morte. Pensando nisso, então, que nós somos frutos de sucessivas vidas, nós carregamos dentro de nós as experiências que nós passamos por todas essas existências. Vidas anteriores que nos colocaram em diferentes situações, diferentes condições econômicas, sociais, de família, que acabaram nos levando à trajetória que mais ou menos estamos aqui. E é claro, quando a gente pensa que isso não é apenas um simples fenômeno da natureza, a gente nascer, reencarnar, viver e continuar a vida no mundo espiritual, a gente sabe que isso tem dentro disso também um aspecto importante. A outra ideia que a doutrina espírita nos traz, que é muito valiosa, que o nosso destino é sermos felizes. O nosso destino é a nossa caminhada de progresso. E cada passagem que nós temos aqui pela Terra, pela essa vida, por essa existência, nós damos um passo na direção desse progresso. Embora algumas vezes a gente pareça que a gente não está progredindo, que a gente está justamente ao contrário, está andando para trás, está perdendo a oportunidade, a gente sabe que toda experiência que nós temos aqui é uma experiência que nos leva ao progresso e a uma evolução. Bem, pensando nesse aspecto, que nós temos essas sucessivas vidas, nós carregamos muitas vezes sentimentos dessas vidas, que claro, nós não lembramos dele de uma maneira direta, nós não lembramos exatamente quem fomos em vidas passadas. Isso é uma razão muito simples. A gente não lembra porque aquelas memórias, elas estavam gravadas em outro corpo. Elas continuam naquilo que a gente chama do perispírito, aquele envoltório que nós temos no nosso espírito, esse sim, ele permanece de uma vida para outra, mas quando a gente reencarna, ele não vem na nossa lembrança diretamente, porque o nosso cérebro não tem aquelas memórias gravadas. As memórias que nós temos aqui no nosso dia a dia, a gente registra no nosso cérebro, e isso, claro, vai ter um reflexo nesse perispírito que vai levar para outras vidas. Mas como esse cérebro não está, digamos assim, formatado para aquelas lembranças anteriores, elas não emergem facilmente. Porém, algumas delas acabam passando, porque nós não somos apenas feitos de lembranças, nós somos feitos mais do que isso, nós somos feitos de experiências, e essas experiências influenciam o nosso modo de ser. E aí, tendências de vidas anteriores são muito marcantes em cada um de nós.
Então não é difícil que algumas pessoas tragam de outras vidas sentimentos que ainda não estão devidamente equilibrados, sentimentos que ainda causam desequilíbrio, sentimentos que ainda causam preocupação e principalmente não compreendem muitas das situações que passam. Para tentar resolver isso, a misericórdia divina nos coloca geralmente no melhor hospital possível. Esse hospital se chama família. Tá? O indivíduo ele nasce numa determinada família, tentando exatamente ali encontrar um certo equilíbrio entre cada um daqueles atores. Então, quem é pai, quem é mãe, quem é filho, quem é avó, tio, todas aquelas pessoas de alguma forma têm uma certa conexão. E essa conexão, então, faz parte desse processo de evolução de todo aquele grupo. Mas, infelizmente, nem sempre aquele grupo está saudável, aquele grupo pode estar doente. E aí, muitas vezes, é difícil essa tarefa de superar as dificuldades. E aí, estando vivendo nesse mundo, que a gente sabe que é um mundo com muitas desigualdades, com muitas diferenças sociais, econômicas, um mundo recheado de muito preconceito, nós somos extremamente preconceituosos com as pessoas, seja pela etnia que elas têm, seja pela origem social, seja pela opção de gênero que ela tem, isso acaba gerando uma pressão muito grande em muitos indivíduos. E claro, os caminhos que ela acaba trilhando nessa vida podem levar a situações complicadas. Não é à toa que a depressão é considerada o mal do século, né? Do século XX, vai continuar no século XXI com certeza, pois nós ainda estamos passando por essas situações que cada vez nos colocam numa posição mais opressora. E aí, muitas vezes, o indivíduo ele acaba não conseguindo ter o equilíbrio necessário e acaba desenvolvendo diferentes doenças, diferentes problemas que acabam prejudicando e acabam muitas vezes levando ao destino final a pessoa a tomar essa decisão de fazer o suicídio. Mas ainda a gente não pode esquecer que isso tem um aspecto que tem pelo menos 3 dimensões importantes para a gente pensar. A primeira delas é uma dimensão física, do próprio corpo físico. Como a pessoa ela passa por certas situações, ou ela tem até uma predisposição genética para ter aquilo, o corpo já vem com alguma coisa que induz ela a ter determinados estados de desequilíbrio mental, e isso acaba contribuindo, muitas vezes, para ela desenvolver esse tipo de doença. Então, já que é uma coisa que tem origem física, ela necessita de um tratamento físico. Não dá para não encarar esse problema sem ter o auxílio médico, sem ter o auxílio dos remédios, sem ter o auxílio de determinadas práticas ou terapias para melhorar. Porque é mais ou menos assim, é como se a gente rodasse um programa de computador defeituoso no computador. Ele não pode quebrar o computador pode estragar. Aí qual a solução? Formata o computador, né? Quantas vezes a gente já fez isso? Pois é, só que formatar o nosso cérebro é meio difícil, né? Formatar a nossa mente é meio difícil. Então isso leva a um desequilíbrio que você precisa restabelecer esse equilíbrio, porque é um desequilíbrio químico que vai acontecer no seu cérebro. Você vai ter que tomar, sim, remédio para combater isso, é imprescindível. E é claro, você também tem que mudar a sua forma de ver o mundo, você precisa mudar a sua percepção, precisa compreender esse problema. E aí entra talvez uma segunda dimensão que é muito importante para evitar o destino final, que muitas vezes é ruim, do suicídio, que é também o equilíbrio psicológico. Esse equilíbrio psicológico ele tem que ser construído muitas vezes com a ajuda de terapeutas, com a ajuda de pessoas especializadas, para que você possa compreender isso. E claro, essa parte ela é uma parte um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa, porque ela vai além diferente do remédio, que a gente muitas vezes consegue prever quais são os efeitos que ele faz no corpo físico. As terapias, muitas vezes, a gente não tem a certeza absoluta de qual é adequado e qual consegue, de fato, atingir aquela pessoa. Porque daí não adianta nada a gente tratar esses dois aspectos se a gente não introduzir o terceiro, que é também fundamental, que é esse aspecto espiritual. O aspecto espiritual, a gente diz o seguinte, que o indivíduo ele precisa ter um equilíbrio físico, mental e espiritual para poder viver bem, para ele poder enfrentar essas situações que ele passa. E esse equilíbrio espiritual, ele passa muitas vezes
por exatamente a pessoa começar a perceber e e compreender talvez a razão dessa sua existência aqui. Nesse aspecto, então, a doutrina espírita ela é maravilhosa, pois ela nos dá uma dimensão diferente, de que a nossa vida não começou aqui e nem vai terminar, ela é um processo contínuo, e que muitas situações que nós passamos, não é porque Deus é injusto com nós, passamos por situações que são fundamentais para o nosso aprendizado. Deus, na sua infinita bondade, nos coloca em situações que muitas vezes nós não gostamos. É aquela lição de casa que a gente não gosta de fazer. Temos que passar por aquilo. E claro, muitas vezes a lição de casa é difícil, eu não consigo passar. Daí eu preciso do auxílio, eu preciso da ajuda, eu preciso de alguém que nos apoie. E a doutrina espírita, então, como um corpo de conhecimento científico, filosófico e religioso, ele nos ajuda muitas vezes a gente compreender essas diferenças. Pois quando a gente pensa que existe a justiça divina e que tudo que nos acontece são situações do qual a gente passa por esse processo de aprendizado, a gente começa a compreender isso de uma maneira diferente. E lógico, além desse aspecto espiritual, mental e físico, quando nós estamos nesse estado de baixa autoestima, esse estado próximo de depressão, etc., o que acontece? Os nossos pensamentos, eles entram numa outra faixa que nos deixam então mais próximos daquelas entidades espirituais que não querem o nosso bem, que muito pelo contrário, querem exatamente que nós fiquemos dessa forma, tenhamos esses tipos de pensamento, porque para elas esse pensamento é uma matéria-prima. A gente fala sempre, né, que o amor ele consegue construir, ele consegue fazer. No mundo espiritual, não apenas o amor, mas também o ódio, os sentimentos ruins, eles também podem ser matérias-primas para construir coisas que as entidades espirituais gostam de manipular, gostam de ter e gostam de estimular para a gente. É claro que a gente imagina, né, que com pensamentos ruins, sentimentos pesados, nós não vamos construir coisas boas, né? É a sua matéria-prima. É como a gente diz o seguinte, quando a gente vê, por exemplo, o André Luiz escreveu O Nosso Lar, aquela cidade espiritual, parece uma cidade futurista, né, de ficção científica, assim, com todo aquilo lá, tudo aquilo é sustentado por sentimentos e vontades que estão associados com ideias e pensamentos elevados. Do outro lado, a gente tem um umbral, que o André Luiz também nos mostra, ele é constituído do quê? Desses sentimentos mais baixos, esses sentimentos esses sentimentos ruins. Que entidades que dominam esse espaço do umbral, vamos dizer assim, precisa dessa matéria-prima, então ele estimula as pessoas a fazerem isso. Então é comum a gente ver nos nossos trabalhos espirituais relatos de entidades que falam assim, não, eu estou lá mesmo estimulando a pessoa a se sentir mal. Ah, mas o que você tem? Eu não tenho nada contra ela. É o chamado espírito obsessor. Ele não é o inimigo necessariamente daquela pessoa. Muitas vezes a gente pensa que o obsessor é só o inimigo do passado que vem nos perseguir. Não, não é. Ele simplesmente achou uma pessoa que ele pode estimular a ter esse tipo de pensamento e aquilo é interessante para ele. E aí a gente cai nisso aí. Então, daí que é importante a gente tentar manter os nossos pensamentos elevados. Tentar fazer essa reflexão de que a gente não pode ficar apenas sintonizado com essas coisas que nos abalam e nos deixam ruim. Por isso que a doutrina espírita, exatamente no seu aspecto religioso, ela consegue nos fazer isso. Pois, como disse o Júnior aqui no início, nós falamos de doutrina espírita, e doutrina espírita é sinônimo de falar da doutrina do Cristo. Pois a doutrina espírita tem como base dela exatamente os princípios cristãos que Jesus nos deixou, sendo o mandamento mais importante, amar o próximo como assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, todo esse cenário que eu coloco aqui para vocês nos leva, então, ao que a gente pode fazer quando a gente estiver com pessoas que estão nessa condição. Pois a condição que leva ao resultado final do suicídio, de tirar a própria vida, isso reverbera de uma forma muito ruim para esse corpo espiritual que a gente chama de perispírito.
Pois o nosso perispírito ele é ligado no nosso corpo físico de uma maneira muito intensa. Ele é ligado ao nosso corpo célula por célula. Então, quando a gente morre, a gente quebra essa ligação. Esse é o que caracteriza a morte. O espírito se desliga definitivamente daquele corpo e não volta, não tem como se aproximar mais daquele corpo, se ligar mais naquele corpo. Se a gente interrompe a nossa vida antes do momento do qual nós planejamos ou que nós queremos, isso reverbera de uma forma muito ruim, porque é uma forma violenta que você interrompe isso. E essa interrupção ela é tão forte que isso vai acabar marcando esse nosso perispírito. Ele vai acabar deixando sequelas nele. Essas sequelas, elas são exatamente por quê? Porque nós sentimos aquilo que nós fizemos. E o nosso pensamento influencia a nossa forma espiritual. Por isso que nós estando com pensamentos elevados, nós vamos ficar com uma forma espiritual mais leve, mais tranquila, nos deixa então numa condição melhor. Se nós estamos com pensamentos baixos, com sentimentos ruins, de ódio, de raiva, a gente se aproxima mais dessa situação. Já que eu citei André Luiz, quem teve a oportunidade de ler o livro ou assistir o filme, sabe bem o que aconteceu com André Luiz. Então, André Luiz vai ao mundo espiritual no seu desencarne na condição de suicida. E ele não entende quando é isso, quando ele é resgatado lá pelos mensageiros espirituais e é levado até o nosso lar, ele não entende quando fala, olha, que pena, foi suicídio. Ele fala, mas como foi suicídio? Eu sou médico, eu lutei com tudo que eu sabia, eu procurei todas as formas para tratar a doença que eu tinha, como você pode dizer que eu sou um suicida? E o que aconteceu com ele? Por todo o conhecimento que ele teve, ele, de alguma forma, negligenciou a vida dele. Levou a vida dele a uma condição na qual ele antecipou a sua morte. Ou seja, ele chegou como um suicida no mundo espiritual. E por 7 anos ele ficou naquela situação do umbral. Como ele era uma pessoa muito orgulhosa, ele ficou por muito tempo lá, até o momento que ele conseguiu sentir muito e pedir realmente que fosse ajudado, fosse resgatado. Pois aquela condição dele só gerava raiva dele naquele mundo, no umbral. Ele chega naquela condição e fica revoltado por estar naquela condição. E essa revolta o que faz? Alimenta exatamente o que aquele lugar precisa. Revolta, ódio, raiva. Então, ele leva 7 anos para ser resgatado e aí ele vai ter sua remissão e nos escreveu livros maravilhosos nos contando a realidade do mundo espiritual. Então, infelizmente, quando a gente atende muitos irmãozinhos nos nossos trabalhos espirituais que chegam na condição de suicida, a gente atende, a gente conversa com eles, a gente viu como isso é difícil, pois aquilo que ele provocou continua sofrendo por muito tempo. Então, a dor que provocou a morte dele, ele continua sentindo aquilo de uma maneira muito intensa. E realmente acaba sendo difícil. E essa condição de suicida acaba influenciando de uma maneira muito forte na próxima reencarnação desse indivíduo. Ele vai ter que passar por algumas certas experiências, por certas situações, pode vir com certas limitações que vão ser parte daquilo necessário para compreender o que ele passou. Por isso, a vida ela é um bem muito valioso. Estarmos aqui encarnados é um privilégio. A gente vai falar, mas eu queria estar lá no nosso lar, né? Um lugar bacana, bonito, né? Não tem problema, tudo assim. Pois é. Mas para estar lá, não adianta a gente querer. A gente precisa merecer. E se nós estamos aqui, nós estamos tendo uma extraordinária oportunidade de fazer o nosso processo de evolução. Pois aqui no mundo material, a gente tem uma enorme chance de avançar. Primeiro, porque a gente não lembra do que foi. Segundo, o nosso espírito, ligado ao corpo físico, ele fica suscetível às coisas da matéria. Então a gente tem fome, tem sede, tem dor. Quando a gente está desencarnado, você não tem um corpo.
Então, não necessariamente você tem essas sensações, não tem as relações que essa vida permite. E nós, como ainda somos espíritos, que estamos no comecinho da nossa caminhada evolutiva, nós necessitamos passar por essas experiências da matéria, para a gente exatamente aprender. Então, embora pareça contraditório, falar, nossa, mas esse mundo nosso é muito ruim, com muitos problemas, faz parte da nossa evolução estarmos aqui. E se o mundo é assim, porque a humanidade é dessa forma. O nosso mundo, ele é um reflexo do que cada indivíduo tem. Então, se a humanidade ainda é preconceituosa, se ela é egoísta, se ela tem mais mal do que bem nesse mundo, é o resultado de todos nós que estamos aqui. Por isso que quando nós estamos encarnados aqui, nós temos a oportunidade de aprender, a oportunidade de pensar, de conhecer, e talvez não apenas nos transformarmos, mas transformarmos aqueles que estão próximos de nós. Daí o ensinamento fundamental de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. Porque na hora que você coloca essa situação, você vê que somente, como diz o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, fora de a gente estarmos nessa posição de fazer o bem, fazer o amor, a gente não consegue, de fato, alcançar a nossa evolução. Mas aí, o que a gente pode fazer perante a essa situação de que muitas vezes está perto de nós alguém que está na iminência de fazer um suicídio? E muitas vezes a gente não percebe. A gente não vê isso acontecer. Só vê depois que acontecer. Daí que vem aquela outra coisa que Jesus nos ensinou: o orai e vigiar. Quando a gente tem alguém próximo de nós que passa por situações que não está fácil, é mais simples para a gente, deixa para lá, né? Deixa eu viver minha vida, o problema não é meu. Mas aí que a gente tem que pensar na caridade. O que eu posso fazer para aquele indivíduo? Eu posso orar para ele, isso sempre é válido. Mas eu também posso estender a mão para ele. Eu posso ouvir, posso ajudá-lo, posso tentar chamar a atenção dele para aquilo que está passando e tentar procurar ajuda. Porque esse problema, como eu disse, ele não é resolvido apenas de uma maneira. Ele precisa de várias coisas para ser resolvido. Tá? E, infelizmente, a gente só acaba percebendo isso muitas vezes mais tarde. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é que a vida é muito valiosa. Isso a gente tem que ensinar para todas as pessoas. Para os nossos filhos, para os nossos pais, nossos irmãos, para o marido, para a esposa. A gente tem que sempre pensar nisso. A vida é muito valiosa. Tá? E terminar com a vida não termina com os problemas. Principalmente porque a gente sabe que a vida não termina. Ela continua do outro lado. E os problemas chegam do lado de lá amplificados, mais difíceis de serem resolvidos, mais complicados da gente superar. Então, nesse sentido, a doutrina espírita, ela tem, digamos, várias formas de poder nos ajudar. Quando ela nos coloca essa questão da realidade espiritual, essa realidade que vai além dessa vida, quando ela nos coloca o ensinamento de Jesus de uma outra forma, de uma outra dimensão, que faz com que tenhamos uma outra percepção daquilo, que não é apenas uma retórica bonita, mas sim uma filosofia, uma doutrina que tem um poder muito grande de transformar o indivíduo. Pois ela carrega um valor que é muito fundamental. Esse valor do amor, da caridade, em oposição daquele da violência, do ódio, da força, da imposição da vontade. Por isso, a gente tem que estar sempre orando e vigiando.
Eu falei aqui para vocês, né, o tempo todo, da gente olhar alguém que talvez esteja nessa situação. Mas será que nós não estamos por essa situação? Quantas vezes passamos por nós essa ideia na nossa cabeça? A vida está complicada, estou com problema, podia já encerrar meu expediente. Talvez em algum momento passou na cabeça da gente. E por isso, a gente tem que ficar atento. Pois se já passou isso na nossa cabeça, alguém pode vir soprar no nosso ouvido para isso passar de novo. Tá? Isso pode voltar, pode vir. Então, por isso, a gente tem que tentar equilibrar. E essa influência espiritual, ela tem uma dimensão maior exatamente para aquelas pessoas que têm maior sensibilidade para perceber o mundo espiritual. Pois, como a gente sabe, todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, somos médiuns. Médiuns porque o nosso espírito, que está ligado a esse corpo físico, ele está onde? Ele está no mundo espiritual. E ele, então, capta as influências desse mundo espiritual. Embora a gente não lembre isso diretamente, mas isso chega para nós. Então, se a gente está sujeito a essas influências, a gente tem que estar sempre tentando estar com o pensamento elevado. Tá? O André Luiz, novamente citando, ele tem um livro muito bom, chamado Agenda Cristã, um livrinho fininho, que é uma agenda. E a agenda a gente marca o quê? As coisas para a gente não esquecer. E lá o André Luiz marcou muitas coisas que a gente não deve esquecer. Então, um livro como esse, Agenda Cristã, do André Luiz, nos traz pensamentos, trazem coisas para a gente refletir exatamente quando a gente está com o pensamento mais baixo. Quando a gente está com Jesus Maria, estamos down. A gente, então, tem que procurar manter o nosso pensamento elevado, tentar manter a nossa ideia fixa que, se eu estou passando por certa situação, é porque isso é necessário para o meu aprendizado. Tá? Que Deus não é injusto. Pode ser difícil, pode ser complicado, mas a gente, compreendendo isso, a gente vai tentar elevar. E o que nos ajuda muito, só para encerrar, para não estourar o tempo aqui, que já está passando da hora, a gente deve sempre tentar, em nossa casa, em nosso lar, tentar manter um ambiente equilibrado. E não tem coisa melhor que a gente possa fazer em nosso lar do que aquilo que a gente chama do Evangelho no lar. Um dia por semana, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pega a Bíblia, pega qualquer livro de mensagem, marca um horarinho, é importante que seja sempre no mesmo dia, horário, pois quando a gente faz essa reflexão, faz essa leitura, faz essa prece, a gente não faz sozinho. Os nossos amigos espirituais vêm junto conosco. Então, quando a gente faz esse compromisso, é como a gente convidar alguém para vir na nossa casa. Venha na minha casa domingo às 9 horas da noite. A pessoa está indo, então a gente tem que estar lá para recebê-los, temos que estar lá para participar disso e fazer isso. E esse evangelho, ele serve não somente para a gente refletir, mas também para o próprio ambiente da nossa casa ficar mais tranquilo, mais elevado. Pois toda vez que a gente coloca o nosso pensamento, esse pensamento ele movimenta forças espirituais. Se são pensamentos voltados para o bem, eles movimentam isso para o bem. E aí, como diz Emmanuel, uma casa que faz o evangelho no lar é como uma luz que se acende ali naquele quarteirão, que ajuda muitas vezes a tirar as influências. Pois aqueles nossos irmãozinhos que querem nos influenciar de uma maneira ruim, vão ver aquela luz e aquela luz nos incomoda. Então eles deixam de ir lá nos incomodar. Então por isso, o orai e vigiai que Jesus nos fala é fundamental e isso nos ajuda a enfrentar esses problemas. Então por isso, a gente deve lembrar sempre que interromper a vida, seja como ela for, sem seu devido momento, isso vai nos causar problemas que talvez nos levem muitas e muitas encarnações para resolver. E a gente tem que estar atento conosco e com aqueles que estão próximos de nós, pois isso pode acontecer
E isso, sem dúvida nenhuma, traz consequências ruins. Pensemos sempre nisso. Pensemos sempre que nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos desamparados, nós estamos sempre com o auxílio de Deus, o auxílio de Jesus. Basta a gente ter ouvidos para percebermos, basta colocar o nosso pensamento e ouvir os bons conselhos daqueles que nos querem dar os bons conselhos. E tentar afastar os nossos pensamentos das coisas ruins, pois isso só alimenta as coisas ruins. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Obrigado pela atenção.